vez, né? Como foi contra o Fortaleza. Boa noite. Sim, é isso. Boa noite, Edu. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Os dois candidatos, né, mais fortes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro continuam na luta, né? Mostraram o porquê estão nessa disputa com tanta força. E o Flamengo conseguiu, principalmente no primeiro tempo, fazer um jogo que se era esperado, né? Mesmo com os desfalques, os jogadores convocados, os jogadores lesionados, o Flamengo fez um primeiro tempo muito interessante, né? Com o Kennedy, com o Pedro, com o Michael, com o Andréas jogando um pouco mais adiantado, né? Ele vem atuando nessa posição na ausência do Arrascaeta. Então, assim, o segundo tempo o Flamengo mexeu um pouco na equipe, o Renato poupou alguns jogadores, né? Com o resultado de 3-0, mas acho que é isso que o torcedor do Flamengo espera. Na ausência dos jogadores principais, dos considerados titulares, o Flamengo tem muita força, né? O Flamengo investiu pesado em reforços para esses momentos, né? Para os momentos que esses caras não estiverem em campo, os suplentes, aí os reservas, né, de luxo que o Flamengo tem reservas de luxo, consigam dar conta do recado, e foi o que aconteceu. O Kennedy foi muito bem, né, jogando pelo lado direito. O Pedro, né, como sempre, é um artilheiro nato, a bola sobra para ele, as movimentações dele dentro da área são muito interessantes, seja para deixar o companheiro na cara do gol, seja para fazer o gol também. E o Andréas, né, que, recordando o Zico, né, e o Flamengo há muito tempo que não fazia gols de falta, tinha uma dificuldade muito grande com relação a isso, e hoje ele faz um golaço, né? Ele enche os olhos do torcedor do Flamengo, tão acostumado a ver gols belíssimos de falta, faz um gol primoroso, e no segundo tempo também tem uma outra cobrança que ele acaba acertando a trave. Então uma vitória muito bacana do Flamengo, que continua vivo na briga, na luta pelo Campeonato Brasileiro. E o Atlético, né, só para fazer uma ressalva frente ao Atlético, que encontrou dificuldades no primeiro tempo, mas no segundo tempo também mostrou a sua força, né? Conseguiu manter o equilíbrio, manter a concentração, e com a entrada do Nacho, que fez toda a diferença, conseguiu uma vitória importante também, que mantém, né, essa distância de pontuação frente ao Flamengo. Segue a briga, é a final do Campeonato Brasileiro de 80. Flamengo e Atlético Mineiro. E estão na briga, aí são rivais históricos e vão aí na ponta da tabela do campeonato. A gente já vai ver os melhores momentos da vitória do Flamengo, que perdeu para o Juventude, né? Hoje a gente viu um encontro do Flamengo com o Juventude, aquele jogo da lama. Sim. O Juventude venceu lá em Caxias do Sul e o Santos havia vencido no primeiro turno o Atlético Mineiro. Dessa vez os dois líderes mandando ver por 3-1. E aí a outra bola na trave do Andréas Pereira, mais uma. A cobrança do Andréas do gol é mais distante. Essa aí seria mais distância Zico, né? É isso. Não, e assim, acho que vale destacar que o Flamengo tornou o jogo fácil, porque o Juventude é um time muito bem treinado, muito bem organizado, se marca bem, coloca muitas vezes 5 ali na última linha, então não é fácil, né? Quando você consegue desequilibrar o jogo, e foi muito no talento ali, né? Porque a jogada do Kennedy, do Pedro, foi brilhante, o Pedro para fazer a parede, o Kennedy para se livrar da marcação e finalizar, mas é um time que, se o gol não sai, ele vai enervando, então ele já pegou alguns dos times melhores do campeonato e dificultou. Né? A gente pode lembrar do jogo do primeiro turno, que teve a questão do campo e tal, mas o Juventude fez outros bons jogos contra times da parte de cima da tabela. Corinthians, por exemplo, é um time muito incômodo de enfrentar. Então, o Flamengo tornou o jogo fácil pela qualidade do seu grupo e pela qualidade dos seus jogadores, porque se o gol demora para sair, é um jogo que pode ficar complicado. O Flamengo fez sua parte, 3-1. O Atlético fez sua parte, 3-1 para cima do Santos. Vamos lá com o repórter Vinícius Nicoletti, falando ao vivo do Mineirão. Passou um susto a torcida do Galo, mas veio a virada. Vinícius, boa noite. Fala, Edu. Grande abraço para você, abraço a todos os fãs de esportes. Pois é, Edu, foi um susto sim para a torcida do Atlético, porque foi a única finalização do Santos no segundo tempo. O Raniel, que entrou no lugar do Léo Batistão, finalizou muito bem no segundo tempo e abriu o placar, saindo na frente o Santos aqui no estádio do Mineirão. Mas o time do Atlético teve a tranquilidade para depois empatar o jogo com a ajuda do VAR. O árbitro não deu 2 pênaltis. Aliás, foi uma arbitragem bastante desastrosa do árbitro aqui. Teve a muleta do VAR para dar 2 pênaltis.
os 2 pênaltis no Caleb. O Nátio Fernandes bateu o primeiro e fez. O segundo ele bateu. O João Paulo defendeu, mas no rebote o Nátio Fernandes acabou marcando o terceiro gol do Atlético. A torcida, é claro, empolgada. Vou mostrar um pouquinho do ambiente, porque o torcedor está deixando aqui o estádio do Mineirão. Hoje 16.500 torcedores, desde a volta da pandemia no Campeonato Brasileiro. Esse foi o melhor público do Atlético. A capacidade do estádio, 30%, pode ser vendido, comercializado 18 mil ingressos, portanto quase aí 90% dos ingressos vendidos, os que podem, né? 16.554 ingressos vendidos. Torcedor saindo, agitou bastante, empurrou o time, jogou com o time e o Atlético conseguindo a 10ª vitória em casa nesse Campeonato Brasileiro em 12 jogos. A campanha em casa realmente incontestável, com 12 jogos, 10 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Perdeu lá na estreia do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza, e um empate com a Chapecoense e depois só vitória. Continua essa vantagem de 11 pontos e, claro, o torcedor fazendo muita festa por aqui. O técnico Cuca vai falar, o treinador que foi bastante corajoso, assim que o time estava perdendo, mexeu na equipe. Hoje ele não teve o Hulk, que não atuou com um edema na coxa. Ele saiu aqui machucado da partida contra o Ceará, depois de 17 jogos consecutivos. O Hulk estava reclamando, teve uma sequência pesada, ele saiu com essa contusão muscular, foi mais preservado, né? Porque é uma contusão que pode virar uma lesão grave. Então ele foi primeiro tempo, no segundo tempo entrou o Sacha, o Nátio Fernandes, que eu falei aí, que bateu o pênalti, depois fez o terceiro gol também, começou no banco de reservas, e o Cuca vai lidando com essas situações, né? Sem o Hulk, Diego Costa só atuando 45 minutos, mesma situação do Nátio Fernandes. Hoje, mais uma vez, ele não teve o Savarino, que está voltando de uma contusão muscular, ainda não está 100% fisicamente, está aprimorando a parte física, reclamando ainda de dores, então não teve o Savarino à disposição nem no banco de reservas, e o Cuca vai lidando com isso. Não tem os jogadores que estão na seleção disputando as eliminatórias da Copa, o Vargas, que tem uma contusão no tornozelo. Então são muitos desfalques para o Atlético, e mesmo assim o time conseguiu essa virada aqui contra o Santos por 3-1. O Caleb, por exemplo, é um jogador que saiu do banco de reservas, veio das categorias de base e hoje foi um grande destaque, sofreu os 2 pênaltis nesta virada aqui no estádio do Mineirão. Então uma vitória importante, o torcedor empolgado, e daqui a pouco vem o técnico Cuca para falar dessa vitória. O Santos segue ali correndo o risco do rebaixamento como um dos piores visitantes desse Campeonato Brasileiro. Apenas uma vitória fora de casa, 7 derrotas e 5 empates. Situação do Peixe é complicada. Para fechar, Edu, uma situação curiosa aqui no Mineirão, porque no último minuto de jogo, a torcida do Atlético cantou a música do Diego Tardelli, que está do outro lado, estava no campo, estava jogando pelo Santos, né? Está defendendo o Santos agora, e a torcida cantou aqui, Tardelli, gol, Tardelli, gol. E o Tardelli até ficou assustado, ele virou para a torcida, agradeceu esse apoio no finalzinho. Depois do jogo ele foi até a torcida aqui do Atlético, também mais uma vez agradeceu esse apoio, mas durante o jogo ele ficou até assustado. Eu imagino que o jogador adversário vindo aqui, é claro que ele é um ídolo, é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, mas nessa situação é complicado. Então ele recebeu esse carinho do torcedor atleticano e manifestou esse agradecimento ainda jogando ainda no campo aqui no estádio do Mineirão. Mas foi curioso, viu, Edu, ver esse apoio da torcida atleticana para o Diego Tardelli durante a partida. Daqui a pouquinho então tem a entrevista do Cuca para falar dessa vitória, mais uma do Atlético aqui no Mineirão. Combinado, a gente volta para o Mineirão já já. Obrigado, Vinícius Nicolás. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de R$100 mil em vendas usando robôs. Eu quero te mostrar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet, quase no piloto automático. Clica aí no link.